Então, tem os pontos importantes que dão arritmias mais graves e tem os pequenos raminhos que dão as arritmias leves, vamos dizer assim. A depender disso, a pessoa pode ter só uma palpitação e pode ter até morte súbita por uma causa de arritmia. Então, assim, nenhuma arritmia, a pessoa chega e fala assim, doutor, eu tenho arritmia. Só isso não serve. Então, se você tem arritmia, você tem que saber o nome e o sobrenome dela. Porque é um livro desse tamanho. Eu não sei se ela é a do bem ou se você tá com mais risco de ter morte súbita, por exemplo. Então, assim, tem uma classificação das arritmias. Fernanda, para que serve o coração? Coração, sabia que é o órgão mais bonito do nosso corpo? Ué, como assim? Eu sou suspeita de falar, né? Mas eu digo que geralmente vem um pessoal da neuro aqui, só que o coração, ele é multifuncional. Na verdade, quando a gente pensa nele, todo mundo pensa no sentido romântico, né, da coisa. Só que a gente sabe que a função dele é muito superior. Ele é um órgão que ele é uma bomba mecânica, então ele tem muita semelhança com o motor do carro, por exemplo. Eu brinco sempre que quem é meu paciente vai saber que eu sempre falo que o coração é como se fosse uma casa dividida em 4 cavidades. E essa casa, ela tem toda uma conformação para funcionar por si só, mas também para fazer o nosso corpo inteiro funcionar. Então, assim como uma casa, a gente tem as paredes do coração, que são os músculos, tem a irrigação, que seria o encanamento de água na casa, né? No nosso corpo são os vasos sanguíneos, e os principais que a gente se preocupa no infarto são as coronárias, né? Famosas coronárias. E tem a rede elétrica, aí que é a parte mais legal, eu acho, porque nosso sistema elétrico do coração, ele bate por si só, sabia? Como assim? Independente do resto? Independente do resto. Ele é um sistema também nervoso, né? Tem um comando cerebral, só que o impulso elétrico, que é o marca-passo do corpo humano, é gerado no átrio direito. Ele é uma célula onde tudo se começa, um impulso elétrico. Então, quando a gente vai transplantar o órgão, a gente tira esse coração, coloca ali na câmarazinha de gelo, ele continua batendo horas ainda. Por isso que às vezes a pessoa entra em morte, né? Não necessariamente parada cardíaca. Morreu, sei lá, por traumatismo craniano, o cérebro apagou, os outros órgãos também, mas o coração pode continuar batendo. Então, a gente geralmente, não é obrigatório, mas se registra um eletro, até o eletro ficar igual em filme, assim, aquela linhazinha reta, até ele realmente parar de bater. Não necessariamente a pessoa morreu, o coração tem que parar de bater. Morreu, às vezes, outros órgãos, o coração continua batendo 1 a 2 horas ali. Isso realmente é incrível. É incrível. E aí, a função dele, então, é bater, é mecânico para gerar a pressão. Ele gera pressão para o sangue e para os outros órgãos, né? Cabeça, gravitacional, então, e até o dedão do pé. Mas ele é um órgão, assim, de certa forma, super complexo. Ele é um órgão muscular, porque quando eu te falo, a gente fica, então ele só é... Quem é das outras especialidades hoje, a gente fala, ele é só... É uma bomba que leva sangue para o corpo, mas na verdade ele é um circuito, né? Um circuito completo, por isso que eu estava te falando. Tem a parte muscular, que geralmente é uma parte de bomba, que faz a força motora mesmo. Tem a parte do circuito elétrico, que aí entra algumas doenças nossas, que são as arritmias, né? Que eu sempre relaciono com o curto-circuito de uma casa, porque... O que vai gerar esse curto-circuito? Quando a gente pensa numa casa, é aquele monte de uma infiltração na parede. Então, por que eu sempre correlaciono com a casa, fermento? Porque, às vezes, o paciente vem para mim com a doença do músculo e ele não entende por que ele tem arritmia. Eu falo, quando a gente tem um problema de encanamento e essa parede fica mofada, às vezes não começa a dar curto-circuito? É mais ou menos esse coração também. Entendi. Tá, então esse sistema complexo que é o coração, ele pode ter inúmeros problemas causados por infinitas formas, tipo, muitos problemas. Muitos problemas. O nosso Papa da Cardiologia, o Brown Audi, são 2 livros, assim, que dá mais ou menos desse tamanho. Só de cardiologia. De cardiologia, tá. Então, cardiologia básica, para quem quer começar, mas só de arritmia. E tem um livro assim, Suficiência Cardíaca, que é o coração inchado, é um livro assim. Então, tá. É muito BO. Então vamos pegar algum pedaço desses e tentar entender um pouco. A gente podia começar com a arritmia. Na verdade, pode ser. A gente começa como tu quiser, na verdade. Não, na verdade, perdido já lá dentro. Na verdade, assim, se a gente começar a pensar que é uma casa, porque quando você vai no cardiologista, a pessoa vai procurando um sintoma, né? Você vem com sintoma. E quando a gente fala nos sintomas do coração, ele é muito difícil da pessoa achar, assim, justamente que é determinado local da casa. Por quê? Dor no peito, por exemplo. Começar pelo maior motivo de queixa no pronto-socorro. Dor no peito.
Dor no peito pode ser coração, pode ser esôfago, pode ser pulmão, pode ser a capa do pulmão, pode ser a capa do coração, pode ser no meio dos ossos, pode ser a articulação das costelas. Então, Pode assim, ser gases, todo pode mundo ser fala. gases, entendeu? Pode ser ansiedade também. Então, assim, dor no peito. Aí tá. Já descartamos todas as outras coisas, provavelmente é algo cardíaco, é uma pessoa de 40 anos. Aí chega pra mim, tô com dor no peito, a gente característica. Só pela dor, eu não posso te falar assim que é um infarto, que é a arritmia, porque varia os sintomas. Por exemplo, a dor clássica no peito, que a pessoa está infartando ou está em iminência de infarto, ou é uma dor que a gente fala tipo A, que é um risco elevado, é aquela dor de livro, né? Que o pessoal, o cara chega no pronto-socorro assim, com a mão no peito. E aí fala, tá indo pras costas, me dá falta de ar, vai na mandíbula, vai pro braço esquerdo, que essa é clássica, o pessoal já sabe, né? Mas a gente sempre pergunta, é assim que é a dor tipo A? Aí a pessoa vai falar, não é assim. O que começa primeiro, a palpitação, essa batedeira ou é a dor? É a batedeira. Aí a gente puxa mais pra arritmia. Ela falou assim, então você tava do nada sentado ali vendo televisão e começou a acelerar o coração. Falou, isso. E aí quando acelerou muito, te deu falta de ar e aí veio a dor. Aí fala, provável que seja arritmia. A gente vai fazendo hipóteses, né? Uhum. Aí a partir dos exames que a gente delineia o que tá caindo com essa pessoa, acontecendo, né? Tá, e que tipo de exame? Então assim, a gente tem os blocos, você perguntou pra gente organizar. Então tem as arritmias, que são distúrbios do sistema elétrico do coração. Tá. E esse sistema elétrico, ele é igual como se fosse uma casa. Então, tem os pontos importantes, que dão arritmias mais graves, e tem os pequenos raminhos, que dão as arritmias leves, vamos dizer assim. A depender disso, a pessoa pode ter só uma palpitação, e pode ter até morte súbita por uma causa de arritmia. Então, assim, nenhuma arritmia, a pessoa chega e fala assim, doutor, eu tenho arritmia. Só isso não serve. Serve pra quase nada. Se você tem arritmia, você tem que saber o nome e o sobrenome dela. Porque é um livro desse tamanho. Eu não sei se ela é a do bem ou se você tá com mais risco de ter morte súbita, por exemplo. Então, assim, tem uma classificação das arritmias. Depois disso, tem as doenças do músculo, né? Que é a minha especialização, na verdade, que são as cardiomiopatias. Tá. Então, essas doenças do músculo, aí são várias. Álcool, drogas, quem infartou, pressão alta sem tratamento, diabético, obesidade, Chagas, né, que é a doença do barbeiro. Que mais tem? Quimioterapia, radioterapia, às vezes dá problema no músculo cardíaco. Até questão genética, má formação. Essa daí entra mais. Má formação também tem, mas entra mais a questão genética, né? Doenças genéticas que acabam sendo herdadas e aí estruturalmente o músculo, ele é diferente, vamos dizer assim. Tá. O que causa uma, o que causa outra, né? Ou a gente tem que dar mais algum passo atrás? Aí tem um negócio tem umas que chama coisas. um negócio que chama válvulas dentro do coração, como se fosse você tá segurando uma mangueira e a mangueira tem um mecanismo de válvula mesmo, fecha e abre. Uhum. Não sei o que eu poderia, como se fosse pistão mesmo de carro também. Isso que o sangue fica na parte superior do coração, essas válvulas abrem, aí o sangue desce. Uhum. Daí as outras válvulas fecham, as que abriram fecham e abre outra para ir para os vasos, né? Isso o coração fica assim o tempo inteiro. Que é sístole e diástole. Contração, relaxamento, contração, relaxamento. Aí a gente faz aquele ultrassomzinho do coração, sabe? O ecocardiograma. Uhum. Nesse ultrassom, você vê que se tá esse funcionamento de bomba normal e as válvulas. Então, a estrutura da casa é como se fossem as janelas, né? Tem hora que a janela fica fechada, tem hora que a janela é realmente aberta. uma casa mesmo. É bem legal, porque fica mais fácil da pessoa entender a importância e a associação, né? Porque não tem como você ter um problema na janela se chover, se a janela estiver aberta e chover, não vai mofar a parede e a casa? É mais ou menos assim. Então, tá tudo interligado, na verdade. Uhum. E tudo pode ir dentro do problema o tempo todo. O que pode ser terrível. Como é que são os exames desses diagnósticos, assim? Porque tem o estetoscópio, corrija-me se eu estiver errado. A pessoa já fala errado, né? A maioria das pessoas já fala errado. Pra que serve aquilo? Na verdade, esse daí, antes você sabia que eles eram tipo um cone? É? Eu não sei o nome do cara que inventou, mas era um cone que, na verdade, os primeiros lá atrás colocavam o ouvidinho no peito da pessoa, assim, pra escutar, escutava sopro, ver o que estava acontecendo. Depois inventaram tipo um cone, assim, com um papel pra ouvir, né? E aí começaram a adaptar e inventaram esse estetoscópio. E agora tem aquele meu, né, que amplifica e ainda grava, joga no telefone e faz um fonograma. Pelo estetoscópio tem o som, né, famoso tum-tá, que é o sonzinho
vamos dizer assim, mais conhecido pelo pessoal. Esse tuntar realmente é o que eu falei, é a abertura das válvulas, que são as janelas. Então, é a batida da janela, vamos dizer assim, fechando e se abrindo. Então, a gente escuta tentar, tuntar. E a diferença da rapidez, tuntar, é o tanto de batimento cardíaco, né? Mais ou menos isso. Então, esse é o básico que a gente vê. E a gente vê se tem presença dos famosos sopros, né? Que todo mundo tem medo de ter. Sopro? Sopro tem alguns tipos que podem ser problemas das válvulas. Por exemplo, quando a janela está entremeada e fica entrando vento durante a ventania, aí a janela fica batendo, entendeu? Pode ser o aumento do fluxo do sangue dentro do coração. Por exemplo, se a parede do coração estiver muito musculosa e uma cavidade que era para ser desse tamanho fica assim. E aí o fluxo do sangue fica maior, mais rápido, na verdade. O fluxo do sangue fica mais rápido e quando a gente escuta com o aparelhinho, a gente sente o sangue bater na parede do músculo. Aí faz o tal de sopro, que tipo assim, tunch, tunch. A gente não fica o tuntar, sabe? Entendi. Ou tunch. Cada barulhinho desse, é um problema cardíaco. Tu consegue identificar isso? É muito treino. Geralmente só cardiologista mesmo. Vai. Alguns pediatras, mas daí tem a classificação de 1 a 6 cruzes, né? De 0 a 1, 6 cruzes. 6 cruzes já que a pessoa tá perto de morrer. Não, é porque, tipo assim, 6 cruzes, geralmente você só fica assim perto do ouvido, você já fica... quer dizer, tá bem grave, né? Você já pegou efeito. Se for 1 ou 2 cruzes, o cara tem que ser bom de ouvido. Aí ele escuta assim... Você tem que parar, respirar. Às vezes você pede pra pessoa, para de respirar um pouquinho pra eu tentar escutar o sopro. Vira de lado, aí você fica assim. Caraca, velho. Mas isso é exame físico, né? Pelo exame, que é o ultrassom cardíaco, que isso é uma avaliação ultrassonográfica do coração, dos movimentos. Aí tem o Doppler, que vê justamente esse fluxo de sangue e tudo. É muito mais fácil da pessoa ver sopro, né? Porque daí ali vai mostrar graficamente. Vamos dizer que o cardiologista é meio ruim de ouvido, às vezes pode dar alteração no exame, né? Tu já pegou uns assim... Ah, não, isso a gente pega direto. Direto? Já é rotina, já. Pega direto. E aí, além quais exames mais tem? O que é um exame completaço, assim? Exame completar, é que depende, assim, você sabe que aquela a grande lista de exame que todo paciente sonha em ter, nunca é o ideal, né? Como assim? Por quê? Porque o paciente adora ter uma lista de exames. Fala assim, meu Deus, eu fui na Fernanda, ela nem pediu exame. Isso aí é complicado, né? Então, muitas das vezes, os médicos acabam pedindo exame mais para deixar o paciente feliz, sabia? Porque, por exemplo, tem um porquê. Você tem um porquê pra ir no médico. Geralmente você vai no card, você vai falar, Fê, tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo. Você fala assim, vim fazer um check-up, que às vezes acontece. Aí eu vou ver tua idade. Pela tua idade. Pessoa que tem menos de 35 anos, e se você não tem história de morte súbita na família, não tem história de pressão alta, ninguém infartou, também não tem sintoma, é um check-up clínico, não é nem um check-up cardiovascular, porque teu risco é baixo. Tem um score de risco global, que mais ou menos trocando ideia, a gente vê, né? Não fuma, a família não tem risco, colesterol não tem problema, se alimenta bem, faz exercício, então o risco é baixo, idade pontua muito. E aí, por que eu ia te pedir, por exemplo, ultrassom do coração, vou te colocar na corrente esteira, vou pedir um eletro, vou pedir aquilo, outro. A pessoa gosta de fazer, mas não tem necessidade nenhuma. Desde que eu converse com você, né? E estratifique e te faça um exame físico, porque às vezes você não sente nada. E na hora que eu te examinei, eu escutei um sopro. Eu falei, sabia que você tem sopro? Aí você fala assim... Aí a pessoa fala assim, não, nunca me disseram. Aí você escuta de novo, você fala, olha, tem sopro. Quantas vezes foi no cardiologista? Nenhuma. O pediatra falou que você tinha sopro? Não. Ou falou, mas falou que ia sumir. Aí é assim que a gente descobre algumas coisas ao acaso, entendeu? Caraca. E daí, aí se pede exames. Aí se pede exames. E aí normalmente as pessoas fazem. Fazem. Alguns fazem, sabe? Mas eu tenho um paciente que ele desapareceu. Eu tô esperando esses resultados, já venceram. Gostou desse corte? Deixa o like e inscreva-se no canal.